Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Bom, para aqueles que estão acompanhando aí as videoaulas do canal, devem ter percebido uma coisa interessante, né? Eu fiz 2 ou 3 videoaulas aí sobre alguns exercícios, né? Perguntando qual é o ácido conjugado de tal base, qual é a base conjugada de tal ácido, e eu coloquei aí o HCO3-, que é o hidrogênio carbonato, esta molécula aqui, ó, HCO3-, em 2 perguntas. Em uma delas eu perguntei para as determinadas bases, né, qual é o ácido conjugado? E para esses ácidos, qual é a base conjugada? Ou seja, eu disse que esse cara aqui, ele é tanto um ácido como ele é uma base. Em cada pergunta eu falei de um jeito sobre ele. E eu disse que ele tem uma base conjugada pelo fato de ser um ácido e que ele tem um ácido conjugado pelo fato de ser uma base. Claro, essas 2 videoaulas, esses 2 exemplos que eu estou falando foram 2 videoaulas diferentes, tá? Uma pessoa um pouquinho mais atenta poderia ter percebido que eu falei isso, beleza? Bom, pessoal, mas é o seguinte, por que ele pode ser tanto um ácido como ser uma base? É porque esse cara aqui, chamado de hidrogênio carbonato, ele é anfótero. Daí você se pergunta, tá, mas e aí, o que é esse anfótero? Anfótero, pessoal, é uma molécula que ela pode se comportar tanto como um ácido como uma base, tá bom? Isso vai depender aí do meio em que ela está. A água, ela também é um anfótero. Olha só, H2O, eu acho que fiz os 2 exemplos dela, eu utilizei a água como uma base, mas a água ela é tanto um ácido como pode ser também considerada uma base, tá bom? Então a água tanto pode doar H+, como receber H+. A mesma coisa aqui para o HCO3-. Ele pode doar esse H+, que ele tem, como ele pode receber este H+, tá bom? Caso a água ela doe um H+, né, ela vai virar OH-, que vai ser a base conjugada do ácido água, tá bom? Agora, se caso a água se comportar como uma base, vai receber um H+, e vai virar H3O+, né, que é o íon hidrônio. Então, esse H3O+, vai ser o ácido conjugado da base água. Interessante, né? Então, essas moléculas aqui, como outras, né, podem se comportar tanto como um ácido como uma base, né? Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que eu vou saber quando ela é um ácido e quando ela é uma base? Como é que eu vou saber? Eu tenho que decorar as reações e coisa e tal? Não é o caso de decorar nada. Na verdade, pessoal, é o seguinte, isso vai depender com quem que a água, né, e com quem que o HCO3- estão se ligando. Por exemplo, se a água se ligar a um ácido muito mais forte do que ela vai ser a base. Se a água se ligar a uma base muito mais forte do que ela vai ser um ácido. Ou seja, isso vai depender da força dos ácidos e das bases. Eu coloquei aqui exemplos disso. Olha só, coloquei o H2SO4, tá? É um ácido até conhecido, né? Que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Se o ácido sulfúrico é um ácido forte, a água ela vai ser a base nesse caso. Por quê? Porque o ácido sulfúrico, o que um ácido ele tem a tendência a fazer, né? O ácido ele tem a tendência a doar H+. Quando ele é um ácido forte, ele tem uma tendência maior a doar esse H+, esse próton. Então a água ela não vai conseguir doar um hidrogênio, um H+, aqui para o ácido sulfúrico, porque ele não tem a tendência a receber esse H+. Tá? Ele tem a tendência sim a doar H+. Como ele é mais forte, então ele vai doar o H+, e ele vai ser o ácido nesse caso, tá bom? A água, então, vai ter que ser a base. Olha só, sempre que a água estiver se ligando então a um ácido mais forte, como o caso do ácido sulfúrico, ela vai se comportar como uma base, tá? Então,
aqui temos a reação inteira, tá? Eu escrevi a reação inteira aqui. Essa base da água aqui, né? Essa base que é a água aqui, ela vai formar um ácido, né? Que é o hidrônio aqui, que vai ser seu ácido conjugado. Vou colocar aqui, ácido. Deixa eu arrumar aqui certinho. Seu ácido conjugado, né? Tá, seu ácido conjugado. E aqui o ácido sulfúrico também, ele vai ter a sua base conjugada, tá bom? Então, vou colocar aqui, base conjugada. Tá bom? Bom, agora eu fiz uma outra equação aqui embaixo, onde a água está se ligando não mais a um ácido, e sim aqui a uma base, que é o caso da amônia. A amônia é uma base mais forte do que a água. Então, a amônia tem uma tendência maior a ganhar H+ do que a água, certo? Então, a água agora vai se comportar como um ácido, porque ela não é uma base mais forte do que a amônia. Então, ela vai doar o H+ para a amônia, que vai formar aqui esse íon, o íon amônio, tá bom? A água, no caso, vai formar um hidróxido. Então, a água é um ácido e o hidróxido é a base desse ácido. Então, a gente vai colocar aqui que o hidróxido é a base conjugada do ácido que é a água, tá bom? Então, é isso, pessoal. Não tem muito segredo, né? Agora, uma única coisa que você deve estar pensando é o seguinte, né? Então eu tenho que ver quem que é mais forte, quem que é mais fraco, mas como é que eu vou saber disso, né? Como é que eu vou saber que a base, sei lá, que a amônia é uma base mais forte que a água, que o ácido sulfúrico é um ácido mais forte do que a água, para mim saber como que ela vai se comportar em cada caso. Bom, pessoal, esses dados, eles são tabelados, tá? E normalmente a gente só decora ou só aprende aí os mais importantes, ácidos mais fortes, as bases mais fortes. Você não precisa saber de todos. Normalmente, né, o justo é que quando você vai ter um exercício onde tem uma base ou um ácido menos conhecido, e eles vão te pedir aqui sobre o anfoterismo deles, que eles te deem a tabela para você poder consultar, tá bom? Mas se caso o seu professor não fizer isso, então decora, tá bom? E boa sorte aí para vocês, até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.